Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Se eu sobreviver. Um livro escrito por Rayane Viana. Parte 1. O início do fim. Capítulo 1. Susto. 2012. Se me dissessem antes de eu sair de casa que eu passaria a noite naquela biblioteca com dois completos desconhecidos, eu não sei se teria acreditado, mas foi exatamente o que aconteceu. Era uma sexta-feira de final de março. Estava anoitecendo. Eu estava na Biblioteca Popular de Casa Amarela, ocupando uma das mesas, virando as páginas de um livro e bocejando. Eu deveria estar na faculdade, mas estava no ônibus quando vi no celular um e-mail do professor avisando que não poderia comparecer hoje. Felizmente, eu conhecia bem o trajeto do ônibus que costumava pegar para ir à Federal, então deixei que circulasse até descer naquela biblioteca. Qualquer coisa seria melhor que voltar para casa. Eu não considerava o apartamento do meu tio como um lar, apenas o lugar onde morava, e tinha bastante diferença entre esses dois termos. Eu morava com ele desde que tinha 14 anos, depois que meus pais morreram em um acidente de carro. A esposa dele estava lá, também, e com isso eu tinha me tornado a única pessoa que estava da família dele. Dá para entender que meu tio era meio traumatizado, o que eu meio que entendia, já que também tinha perdido toda a minha família do dia para a noite. Mas isso certamente não justificava a loucura dele. A verdade era que eu vivia presa quase o tempo inteiro com um maluco. Ele não me deixava sair para nada que não fosse relacionado à escola. Me obrigava a participar de suas sessões de exercícios logo ao acordar e prática de luta antes de dormir. Ele controlava tanto o que eu comia que até mesmo pesava cada coisinha no prato antes de me entregar. Resumindo, eu vivia em um inferno muito específico. Depois de um ano naquela situação, eu tinha tentado fugir, como boa adolescente boba que não tinha ideia do que estava fazendo. Para onde eu iria? Eu não tinha dinheiro, nem família, nem amigos. Eu provavelmente teria sido assaltada, ou coisa pior, se ele não tivesse me encontrado logo. Claro que isso não ajudou em nada nas loucuras dele. Por causa desse dia, o apartamento tinha alarmes, um na porta do meu quarto e outro na porta de saída. Era meio irritante e constrangedor quando eu tinha que levantar de madrugada para ir ao banheiro, mas o mais inconveniente de tudo era não poder sair escondido. Eu tive que ser mais esperta depois disso, é claro. Eu tinha meus próprios truques para lidar com a situação. Sabia inventar melhores desculpas para sair de casa ou para ficar na escola, e agora na faculdade, por mais tempo. Voltava andando da faculdade ao invés de pegar o ônibus, assim conseguindo guardar um pouco do dinheiro da passagem. Esse tipo de coisa. Depois da minha fuga, eu sonhava que assim que fizesse 18 anos eu pisaria para fora daquele inferno e viveria minha vida longe das abdominais. É claro que a vida não era tão simples assim. Conseguir economizar 10 ou 20 reais as passagens de ônibus todo mês não me deixava exatamente rica. Eu fiz uma conta poupança no banco sem ele saber, e devia ter uns 200 reais lá, no máximo. Porque é claro que eu não conseguia guardar tudo. Caramba, o cara controlava até minha comida. Às vezes era necessário comprar um lanchinho para me sentir bem humana de novo. Meu plano atualmente era conseguir algum estágio, e depois de receber os primeiros 2 salários, vazar e nunca mais olhar na cara dele. Por isso eu nem tinha escolhido o meu curso baseado nas matérias que gostava de estudar. Escolhi me baseando nos cursos que tinham muitas vagas de estágio, vagas que pagassem bem. Por isso o curso escolhido tinha sido a administração. Eu detestava economia e aqueles números todos, mas eu não podia me dar ao luxo de escolher algo que eu queria fazer. Eu tinha que ter dinheiro,
Sair de casa, me manter por um tempinho, curtir minha liberdade, e só então pensar no que eu realmente queria fazer. O plano B era passar em um concurso, o que viesse primeiro. Eu me dedicava como podia para os estudos, o máximo que o cansaço dos treinos diários me permitia. Daí a necessidade de passar na biblioteca ao invés de ir para casa dormir, como eu poderia fazer hoje que meu tio não estava em casa. Ok, não era o único motivo. O principal era que eu queria ficar fora de casa por 5 minutos. Nas férias de janeiro de carnaval eu só tinha pisado fora de casa 2 vezes, e ambas tinham sido para ajudar meu tio a escolher as coisas para a feira do mês. Quando eu tinha uma oportunidade de ir para longe dele, por menor que fosse, eu abraçava. Então era isso, o rolê mais divertido do mundo, estudar em uma biblioteca. Eu não tinha sequer um amigo para chamar, o que era um saco. Era muito difícil manter amizades quando não se podia ir ao cinema com eles, dar um passeio no parque, ou sequer responder mensagens. E tinha o fator irritante das pessoas não entenderem que não é uma coisa fácil sair de uma casa abusiva. Mas tudo bem. Meu momento chegaria. Licença, eu preciso fechar. O bibliotecário chamou a minha atenção. Ele era um homem de uns 30 anos, mais ou menos. A pele branca e pálida, olheiras fundas abaixo de seus olhos castanhos, o cabelo escuro curto e liso. Olhando ao redor, notei que éramos os 2 últimos na biblioteca, o que não deixava de ser meio perturbador. Ok. Tirei os olhos do livro aberto em minhas mãos. Nossa, o tempo voou. O homem deu uma risadinha. É sempre assim quando estamos em uma biblioteca. Concordei com meio sorriso e segui até o armário, onde peguei minha mochila roxa e a pus nas costas. Meu celular vibrou no bolso e eu suspirei. Provavelmente meu tio ligou para o porteiro perguntando se eu já tinha voltado. Ele devia dar umas gorjetas muito boas para esse cara, porque o idiota sempre me entregava. Eu não estava muito afim de apanhar, então ignorei a ligação e enviei uma mensagem explicando que já estava indo embora. Só então eu saí, apressada. Ah, que ótimo! Resmunguei ao ver que começava a chover. Mexi na mochila, vesti a capa de chuva amarela transparente e andei até o ponto de ônibus. Estava deserto, e aquela rua era tão esquisita que eu lamentei ver o bibliotecário entrando na rua transversal, em direção à parte mais agitada do bairro. Fiquei esperando um ônibus, qualquer um, chegar, impaciente. Eu morava em Casa Forte, um dos melhores bairros da zona norte de Recife. Por isso estranhei que o ônibus estava demorando mais que comum. Havia um monte de opções de ônibus que passavam lá. Eu sabia que estava tendo algum jogo de futebol clássico hoje, mas mesmo assim os ônibus passavam de hora em hora. Ah, claro, os protestos estavam acontecendo com frequências nesses dias, tudo por conta de um vídeo de violência policial que viralizou no último mês. Protestos sempre bloqueavam as avenidas principais, se faziam com que os ônibus ficassem parados em eternos congestionamentos. Suspirei. Pelo visto, eu teria que seguir andando. Não era novidade para mim, mas meu tio ficaria mal-humorado se eu demorasse a chegar. Além disso, a ideia de ter que passar por uma sessão de treino depois de caminhar não era muito atrativa. Estava considerando se valeria a pena procurar um táxi quando senti um arrepio, percebendo uma coisa estranha. Estava muito quieto. A rua estava deserta, sem que qualquer pessoa ou carro passasse ocasionalmente. E fazia frio. Também, ou o máximo de frio que poderia fazer em Recife. Me encolhi até que percebi, com uma pontada de alívio, que uma pessoa se aproximava. Era uma garota baixa, e parecia ter algum ferimento na barriga, pois ela segurava seu lado esquerdo com as mãos ensanguentadas. Usava um vestido azul justo, que agora se encontrava rasgado e ensanguentado. Ela estava descalça. Normalmente eu não prestaria muita atenção em uma pessoa andando sozinha, mas o estado dela era preocupante. Andei na direção da garota, que mal parecia se aguentar em pé. Ela se apoiou em mim, gemendo de dor. Escondeu seu rosto em meu ombro. "O que aconteceu com você?" perguntei. Ela tirou as mãos da ferida e pude ver. Pelo rasgo em seu vestido podia ver que haviam arrancado um pedaço da carne dali. Com uma mordida. "Quer que eu chame Samu? Será que havia sido o cachorro dela ou algo assim?" Olhando para os pés dela, notei algumas gotas de sangue caindo no chão. Ah, meu Deus! Ela claramente precisava do Samu, porque eu ainda perguntei. O choro da garota abafou meus pensamentos. Ela levantou a cabeça para me encarar, e senti minha boca se abrindo. Ela chorava lágrimas de sangue, e seus olhos, a parte branca de seus olhos estava completamente vermelha. Não como se ela estivesse chorando, mas um tom de vermelho vivo, como se estivesse sangrando. E realmente estava. Me lembrei na hora que o sangramento nos olhos era um dos sintomas da TSE-12, uma doença que estava virando notícia nas últimas semanas, mas eu nunca tinha visto pessoalmente. "Solta ela." Olhei na direção de onde a garota veio. Era um garoto alto de cabelos escuros usando jeans e camisa ensopados de sangue. Ele segurava um guarda-chuva do tipo longo e pontudo e o apontou na nossa direção. Você fez isso com ela?" perguntei, sem entender. "Não." A garota caiu de joelhos, vomitando nas próprias coxas.
Eu recuei automaticamente, já pressentindo morrer de nojo com aquilo, mas foi inesperado ver o sangue misturado ao vômito. Merda, devia mesmo ser a tal doença. Uma mordida de cachorro não causaria tudo isso. Causaria? Eu não entendia muito de raiva. Levei um susto quando o garoto do guarda-chuva surgiu do meu lado, me puxando pelo braço e me obrigando a me afastar mais dela. Eu poderia ter me soltado facilmente do aperto dele, mas o pavor em seus olhos me impediu de me mexer, acendendo sinais de alerta por todo o meu corpo. Vai começar, disse ele. Dá tempo de correr, eu acho. Antes que eu pudesse perguntar, a garota desabou no chão bem na nossa frente. Ela estava tão imóvel que eu tive certeza que ela estava morta, mas tinha medo demais de tocar nela para conferir sua respiração. O garoto ao meu lado respirou fundo, me puxando consigo. Eu deixei que me puxasse, confusa, e quase tive um ataque no coração ao olhar para trás. Porque a garota tinha se levantado. Mesmo no escuro, eu podia ver que tinha algo de diferente nela. Levei um instante para perceber que eram as veias do seu rosto que estavam escuras, e sua pele estava branca como se estivesse morta mesmo. Mas ela estava de pé, e parecia nos encarar fixamente. Ouvi o garoto xingando ao meu lado, e ele me soltou, mas eu continuei onde estava. E por isso vi bem o momento em que a garota soltou um rosnado esquisito e avançou na minha direção. Antes que eu pudesse reagir, o garoto retornou para o meu lado, usando o guarda-chuva para impedir a garota de avançar na nossa direção. Fiquei assustada pela forma como ela se atirava contra nós, esticando os braços na nossa direção, desesperada para encostar em nós. Nem estava reagindo à ponta do guarda-chuva que apertava seu peito, como se sequer sentisse a dor. Saliva misturada com sangue escorria de seus lábios pálidos. Ouvi o garoto respirar fundo antes de puxar o guarda-chuva. Eu recuei um passo para trás, surpresa com essa desistência repentina dele. Mas ele não tinha desistido, só mudado de tática. Porque segundos depois, ele mirou a ponta do guarda-chuva no pescoço da garota pálida. E ela, desesperada como estava para avançar sobre nós, sequer se incomodou com isso, nem mesmo quando a ponta do guarda-chuva perfurou seu pescoço. Sangue escuro escorreu da ferida, e nem assim ela parou de se mover. O garoto apertou com mais força, e eu pude ver que o guarda-chuva atravessou completamente o pescoço dela. Era horrível, mas ela continuava se movendo, por mais que sangue coagulado escorresse de sua boca como água. A única coisa que trouxe resultado foi quando o garoto puxou o guarda-chuva e enterrou sua ponta no olho dela. Ela caiu no chão, e não levantou mais. Dessa vez, ela estava realmente morta. Capítulo 2. Caos. Encaramos o corpo por uma eternidade, até o garoto ao meu lado estremecer e sacudir a cabeça, se recuperando. Temos que sair daqui antes que mais apareçam, disse ele. Você mora aqui perto? Não, gaguejei, ainda assustada com o que aconteceu. Balancei a cabeça, lutando para não pensar na cena que acabei de ver. O que foi aquilo? O que aconteceu com ela? Como? Ele pareceu surpreso. Onde você esteve nas últimas 6 horas? Na biblioteca. Respondi, confusa. Ah, a biblioteca. O garoto olhou para o prédio de onde acabei de sair. Vamos nos abrigar lá. Ele seguiu até lá e eu lancei um último olhar para o corpo imóvel da garota, me certificando de que estava morta mesmo, antes de segui-lo. A biblioteca de Casa Amarela era um prédio pequeno e estreito, com um mínimo de espaço livre ao redor dela coberto por uma cerca de metal azul escura alguns centímetros mais alta que eu. O portão de entrada estava trancado, mas o garoto escalou com habilidade depois de atirar o guarda-chuva na grama que cercava o prédio. Após o olhar ansioso ao redor, eu o segui. Não sabia bem por que estava fazendo isso. Quero dizer, mesmo que fosse para me salvar, ele tinha matado uma garota com um guarda-chuva bem na minha frente. Já estava sujo de sangue ao chegar na rua, e agora estava escalando a cerca de um ambiente fechado. Claramente não devia me inspirar muita confiança, mas se eu tivesse oportunidade de obter respostas com ele, então eu iria aproveitar. Infelizmente, a sorte não estava do nosso lado. Tanto a porta de entrada da biblioteca quanto a janela lateral eram feitas de vidro, mas portões feitos de metal haviam sido abaixados para protegê-las de invasores. O garoto soltou um resmungo frustrado ao notar isso e virou para mim. O cabelo escuro dele estava pingando por causa da chuva, e eu podia ver que seus olhos eram de um castanho claro. Achava que ele tinha mais ou menos a minha idade. Droga, ele resmungou. Eu preciso de um banheiro. Você também. Aliás, eu? Por quê? O sangue, explicou ele. Ele pode entrar pelos seus poros, chegar ao seu sangue, contaminando você. Quer ficar daquele jeito? Eu olhei para baixo, surpresa, notando que havia respingos de sangue por toda a capa de chuva. Será que tinha algo no meu rosto? Eu tirei a capa de chuva, a jogando no chão, e joguei a cabeça para trás, deixando que a chuva suave molhasse meu rosto. Esperava que estivesse funcionando. Como você sabe disso? Perguntei, voltando a olhar para ele.
Notei que ele tinha tirado a camisa ensanguentada e deixava que a chuva molhasse sua pele branca, limpando o sangue, assim como eu fiz. Foi o que vi acontecer, explicou ele. Isso, e levar uma mordida, te deixa daquele jeito. Mordida, ergui as sobrancelhas. Como acontece nos filmes. Exatamente como nos filmes. Ele sacudiu a cabeça e deu risada. Quem diria? Eu o observei em silêncio. Mais uma vez, ele não me inspirava muita confiança com aquela risada, mas era a única pessoa que podia me dar uma resposta naquele momento. Pode me contar o que aconteceu? O garoto encostou no portão de metal, dando um suspiro cansado. Pensei em dizer que tinha uns bancos de concreto na entrada da biblioteca, mas ele parecia indisposto a se mexer, e eu queria respostas logo. 6 horas, né? Eu insisti. O que quis dizer com isso? Você ficou sabendo do vídeo com violência policial que viralizou? Confirmei com a cabeça. Teria sido impossível não saber disso, porque era a pauta principal nos jornais e na internet. Até mesmo eu que não tinha permissão de usá-la com frequência sabia disso. Nesse vídeo, um homem era abordado por um policial, se exaltava e levava um tiro na cabeça como resposta. Alguém havia filmado a cena e exposto na internet, e isso causou uma grande revolta da população. Afinal, que mundo era esse que vivíamos em que a polícia podia fazer esse tipo de coisa? Você estava no protesto? Perguntei. Sim, eu estava com amigos. O humor dele pareceu piorar com a pergunta. Tudo corria da forma de sempre, até uma briga acontecer. Um cara maluco tinha subido em cima de uma garota e arrancou um bom pedaço do rosto dela dentadas. Que horror! Eu arregalei os olhos. Foi horrível, concordou ele. Eu vi tudo acontecer. Meu amigo e outros caras fizemos o que foi possível para tirá-lo de cima dela, mas ele estava agindo como um lunático. Ela foi rodeada por um pessoal que queria ver se ela estava bem. Eu e meu amigo estávamos lutando para manter o cara imobilizado, então não vimos quando ela se levantou, completamente surtada, e atacou quem ajudava ela da mesma maneira que foi atacada. Do mesmo jeito da garota, de alguns minutos atrás? Perguntei. Ele assentiu. Eu percebi que ele não estava bem porque o estava segurando. Parecia que ele estava doente, sabe? Os olhos vermelhos, a pele quase cinza de tão pálida. Foi muito estranho. Ninguém conseguia falar com ele, porque ele parecia não ouvir. Reflete. Deixa eu adivinhar. Eles morderam quem estava por perto? Ele concordou com a cabeça, desanimado. Foi muito rápido. Quem estava perto deles dois começou a agir da mesma forma, incluindo meu amigo. Então puxei a minha amiga, Elisa, e tentei correr. Algo meio difícil de se fazer no meio de uma multidão. Foi assustador. Parecia que estávamos sendo perseguidos por isso, o garoto disse, o olhar distante. Quando eu corria até as pessoas, elas estavam normais, mas quando olhava para trás, e sua amiga? Perguntei com cautela. Não podia ser aquela garota de antes, podia? Ele não teria matado uma amiga tão fácil. Tentamos nos esconder em uma loja. Foi uma loucura. A loja foi cercada, as vitrines foram destruídas. Nós conseguimos correr, mas ela estava toda suja do sangue deles. Percebi quando ela começou a ficar daquele jeito. Os olhos começaram a sangrar. A pele dela estava queimando de febre. Eu engoli em seco. Eu já imaginava, mas aquela era uma história difícil de ouvir. De certa forma, foi um final feliz, porque ele estava vivo e sem ferimentos bem na minha frente. Mas era só olhar a expressão dele para saber que de feliz não tinha nada. Foi aí que aconteceu algo bizarro, disse ele. Estávamos correndo sem rumo para fugir da confusão, então deve imaginar que não estávamos olhando para a rua. Elise foi atropelada. Devia ter morrido na hora. Ela se levantou, o garoto assentiu. Eu nunca imaginei que veria algo assim. A pancada foi violenta, sabe? Mesmo que pudesse sobreviver, ela não teria levantado daquele jeito, como se nada tivesse acontecido. Dava para ver os membros que tinham sido atingidos. Eles estavam esmagados. E a expressão dela não se alterou. Ela se levantou e atacou o motorista, que tinha saído para ver como ela estava. A coisa foi se espalhando, percebi. Ele confirmou com a cabeça novamente. Como veio parar aqui? Aprendi a reconhecer os sinais. Ele deu de ombros. A forma de andar, a aparência. Sempre que via alguém daquele jeito, corria. Tentava gritar e avisar aos outros, mas ninguém me escutava. Os números deles aumentavam, então correr não era o bastante. Por isso peguei aquele guarda-chuva no chão da rua e saí andando, tentando encontrar uma pessoa normal, um lugar seguro. O resto, você já sabe. Assim que ele terminou o relato, ficamos em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Eu não entendia como ele parecia tão normal, sem levar em conta o olhar duro. Eu tinha poucos amigos, e nem éramos assim tão próximos, mas eu não poderia afirmar que minha sanidade se manteria se eu visse meus amigos ficarem daquele jeito diante de meus olhos. No lugar dele provavelmente ficaria histérica. Nunca pensei que veria isso, repetiu ele, como se falasse consigo mesmo. Zumbis na vida real, na minha frente. Que merda!
De repente, eu entendi muito bem porque ele estava rindo mais cedo. A ideia era mesmo absurda. Tive que morder o lábio para não rir também. Onde foi esse protesto? Eu quis saber, tentando calcular a situação. Avenida Norte. Estamos em Casa Amarela, né? Eu senti que andei uma eternidade. Assenti, confirmando, e pensei um pouco. Seriam uns 15 minutos andando da avenida até aqui, mas ele disse que foram 6 horas. Então, você está me dizendo que o bairro inteiro está nesse estado? A cidade inteira, eu acho, ele disse. Pelo que eu vi, isso se espalhou muito rápido. Eu não duvido que as coisas tenham chegado até o centro. Credo, tomara que não, eu fiz uma careta. Nós dois ficamos em silêncio por alguns minutos. Minha pele estava arrepiada por conta da chuva, que continuava caindo sobre nós, mas eu não consegui reunir forças para me mover. Eu sabia muito bem o que eu deveria fazer. Ligar para meu tio, pedir que ele viesse me buscar aqui e aproveitar e levar o garoto para a casa dele. Mas cacete, pedir ajuda ao meu tio era algo tão fora do comum para mim que eu podia jurar que sentia náusea. Qual seu nome? Perguntei, me dando conta que estava chamando de garoto mentalmente desde que tudo começou. Herbert. E você? Ele olhou para mim, como se estivesse reparando em mim de verdade pela primeira vez. Não me incomodei. Ele estava perturbado e eu também. Nat. Ele repetiu, reparando na mochila em meus ombros. Você teria uma garrafa de água? Concordei com a cabeça. Era impossível ser universitário nessa cidade sem andar com um kit de sobrevivência na bolsa, e isso incluía uma garrafa cheinha de água, a menos que você tivesse dinheiro para comprar dos vendedores ambulantes todos os dias. A água em minha garrafa estava no fim, mas serviria. Eu a passei para ele, que bebeu tudo tão rápido que eu fiquei com pena de não ter mais água comigo. O que podemos fazer? Herbert murmurou consigo mesmo, encarando o portão de metal. Eu só queria um descanso, que alguém resolvesse essa situação. Eu suspirei e passei a mão pelo meu bolso, pronta para ignorar meu orgulho e aquela náusea e ligar para o meu tio pedindo socorro. A essa altura ele já estaria ligando pela terceira vez reclamando da demora mesmo. Mas antes que eu pudesse tirar o celular do bolso, escutei um barulho vindo da rua. Passos apressados, muitos deles. Eu troquei um olhar com Herbert antes de correr na direção do som. No fim da rua, era possível ver o bibliotecário de mais cedo correndo. Não era difícil entender o motivo. Dava para ver um grupo atrás dele, o perseguindo, ainda que um pouco mais lentos. Zumbis, resmungou Herbert. Eu assenti, concordando. Mas o bibliotecário que corria parecia intacto, não tinha sangue nas roupas, não tinha ferida nenhuma. Mais importante de tudo, ele não estava daquele jeito, pálido e com os olhos sangrando. Eu me pendurei em cima da cerca, acenando e gritando para chamar a atenção dele. Não era preciso, porém, ele já estava vindo para cá. Eu vi o momento em que ele chegou na calçada em frente à biblioteca, derrubando as chaves ao tirá-las do bolso. Não podia culpá-lo por isso. Do jeito que ele estava sendo perseguido, qualquer um ficaria nervoso. O que me lembrava. Eu olhei para o lado. Eles, os zumbis, se aproximavam com rapidez alarmante. Nos filmes eles sempre eram lentos. O que era aquilo, hein? Se era para ter a nossa vida transformada em um filme de repente, pelo menos que fosse coerente. Esquece isso, cara, Herbert estava dizendo. Pula logo. Voltei a olhar para frente, notando que o bibliotecário tinha pegado as chaves e tentava abrir o cadeado com as mãos trêmulas. Eu concordei, acenando para que ele subisse, e o bibliotecário concordou. Ele tirou a mochila das costas e passou para mim, assim como o molho de chaves, e começou a escalar. O problema era que, ao contrário de mim e de Herbert, ele não parecia lá muito atlético. Ele estava com dificuldades para subir, e meu coração acelerou ao ver como os zumbis estavam perto, como seria fácil para eles agarrar as pernas do bibliotecário e mordê-lo. Na luz precária dos postes daquela rua, aqueles olhos e veias escuras estavam ainda mais assustadores. Herbert já estava agindo. Usando o longo guarda-chuva, ele começava a empurrar os zumbis que começavam a se aproximar demais, da mesma forma que havia feito com a garota mais cedo. Mas aquilo não tinha funcionado direito nem com ela. Imagine então com um grupo de 6 zumbis. Por isso, eu atirei a mochila e o molho de chaves no chão e agarrei os braços dele, o puxando com toda a minha força. Com uma ajudinha de Herbert, o bibliotecário conseguiu pular a cerca, finalmente, caindo sobre nós e nos derrubando na grama molhada. Mas naquele momento isso não importava, porque era só olhar para a cerca e ver que os zumbis não estavam fazendo o mínimo esforço para escalá-las. Eles se chocavam contra a cerca de metal, mas parecia não ocorrer a eles que escalar poderia ser bom. Estávamos cercados, é verdade, mas parecia que estávamos fora de perigo por alguns minutos. Capítulo 3. Prioridade. Havia muitas coisas assustadoras naquela situação. Estar presa em um local pequeno com uma cerca perigosamente baixa e com 6 zumbis espreitando, impedindo nossa saída,
Certamente era assustador. Os próprios zumbis assustavam, com aqueles olhos e lábios pingando sangue escuro. Mas por incrível que parecesse, o que mais estava causando arrepios pelo meu corpo eram os sons que eles faziam. Me lembravam um pouco os sons que os crocodilos, ou eram os jacarés. Eu sempre confundia. Faziam. Só que de alguma forma era pior, talvez por eu saber que vinha de seres humanos. Você tem a chave, né? Escutei Herbert falando com o bibliotecário. Acho melhor abrir, antes que um deles escale essa cerca. Eu lancei um olhar do bibliotecário. Ele assentiu, pálido e assustado, para a cerca. O grupo de 6 zumbis colidia sem parar contra a cerca, esticando os braços e tentando nos alcançar, mas não parecia ocorrer a eles que poderiam escalar. Sabia que nem todo mundo tinha essa habilidade, mas ainda assim, eles seriam mesmo os seres que não pensavam, como nos filmes. Acho que dependia do filme, também. Mas na maioria deles, os zumbis eram criaturas sem vontade ou inteligência, se arrastando atrás de carne humana. Ao meu lado, Herbert e o bibliotecário se levantaram, e esse último ainda estava trêmulo, mas conseguiu abrir o portão de ferro com facilidade dessa vez. Eu me levantei, ajeitando a mochila nas costas, e me aproximei. Os dois subiram o portão de ferro para abrir a porta de vidro. O bibliotecário a destrancou também, e nós 3 entramos no espaço da biblioteca, escuro até o bibliotecário acender as luzes. A biblioteca não era muito grande por dentro também. Passando o armário e o balcão da entrada, o espaço era preenchido por algumas poucas estantes e uma fileira com 5 computadores atrás delas. Do outro lado das estantes ficavam 2 portas, o banheiro público e o banheiro dos funcionários. No espaço restante, próximo da parede de vidro, agora fechada por um portão de ferro, ficavam cerca de 5 mesas onde as pessoas se sentavam para estudar. Havia também um espaço pequeno, mas agradável, reservado para as crianças, com estantes baixas coloridas e tapete emborrachado. Dava para ver a biblioteca inteira em uma única olhada depois de passar pelo balcão. Alguém pode me explicar o que aconteceu lá fora? O bibliotecário perguntou, atraindo nossa atenção. Achei que estava óbvio. Herbert disse, olhando ao redor. Você foi perseguido por zumbis. Meu Deus, eu reclamei. Vamos contar essa história direito. Olha só, meu nome é Nat e esse é Herbert. Murilo, o bibliotecário murmurou, olhando de um para o outro com uma mistura de confusão e desconfiança. Murilo, você trabalha aqui, né? Herbert perguntou, e ele assentiu, confirmando. Eu gostaria muito de um banheiro. Ali. Murilo apontou, tirando uma chave e a entregando para Herbert. Seria pedir demais uma toalha também? Espere, falei, mexendo em minha mochila. Por coincidência, eu tinha. Acho que a maioria das garotas anda sempre com uma calcinha extra e absorventes na bolsa, mas eu também sempre levava sabonete e uma toalha, porque às vezes eu saía mais cedo e ia andando para a faculdade para economizar a passagem de ônibus. Tirei minha toalha azul e atirei na direção dele. Herbert franziu a testa e fechou a porta do banheiro. Eu virei para Murilo, um tanto nervosa. A ideia de ficar sozinha com 2 desconhecidos homens, me deixava um pouquinho assustada, e isso mesmo sabendo o suficiente de autodefesa para quebrar a cara dos 2. Mas julguei que ele estava perturbado demais com a perseguição para fazer alguma coisa contra mim naquele momento, então dei uma versão resumida do que Herbert tinha me contado. Acrescentei a situação com a garota da parada de ônibus para explicar o que estávamos fazendo ali. Murilo respirou fundo. Isso é loucura, comentou ele quando terminei o relato. Eu dei de ombros. Eu também acho, mas eu vi. Você também viu, e só precisa olhar para trás para saber que eles ainda estão ali fora, esperando a gente sair. Murilo lançou um olhar para depois do balcão e estremeceu. Seguiu seu olhar. Os 6 ainda estavam ali, da mesma forma que antes, se atirando na cerca e grunhindo daquele jeito esquisito. Nenhum deles ainda tinha conseguido invadir, mas era questão de tempo. Murilo parecia ter concluído a mesma coisa, porque ficou sério, e assim que Herbert saiu do banheiro, acenou para que os 2 empurrassem o balcão na direção da porta, bloqueando a entrada de qualquer pessoa, mas ainda possibilitando que a gente pudesse ver o que estava acontecendo na rua. Venham comigo. Vamos ver o que as notícias dizem, chamou Murilo. Eu troquei um olhar com Herbert. Ele não estava muito diferente de antes, molhado e sem camisa, mas agora tinha minha toalha em seus ombros. Ele deu de ombros e seguiu Murilo, e eu fui atrás dos 2. Murilo abriu uma porta que eu já havia notado, mas estava fora dos limites para os usuários da biblioteca. Era uma pequena copa, estreita o bastante para que 2 pessoas não pudessem ficar de pé lado a lado. Havia um balcão de mármore preto e 3 cadeiras. No fim do balcão estava uma televisão pequena e antiga, mas estava funcionando, porque Murilo ligou sem problemas. Depois do balcão ficava um armário para funcionários, um armário no alto da parede onde eu torcia que tivesse comida, geladeira, fogão e micro-ondas. Havia também um bebedouro e cerca de 4 botijões de água cheinhos. Murilo abriu o armário no alto da parede, pegando um pacote com copos descartáveis, e os colocou sobre a mesa. Eu enchi copos de água para mim e para Herbert e me sentei ao lado dele, que estava mexendo na televisão. Valeu,
agradeceu ele, olhando frustrado para a televisão. Eu logo entendi o motivo da frustração dele. Em quase todos os canais, a programação estava como sempre, exceto por um canal. Nesse, passavam daqueles programas sensacionalistas onde o apresentador ficava comentando algum acontecimento do dia, enquanto um helicóptero voava pela cidade mostrando o trânsito. Hoje não estava mostrando o trânsito, mas sim as filmagens ao vivo da situação das cidades. Todo mundo sabia que a TSE-12 causava insanidade, mas aposto que ninguém esperava algo assim. O apresentador tentava soar sarcástico, mas dava para ver que ele estava assustado. TSE-12. Eu olhei do Herbert para o Murilo, que pareciam tão surpresos quanto eu. Nenhum de nós tinha se lembrado da doença mais recente para atribuir a toda essa confusão, porque parecia ser uma doença que não afetava muito nossas vidas. Todos ficaram sabendo de várias pessoas que tinham passado mal ao comer carne estragada, como a carne tinha sido contaminada por uma doença similar à doença da vaca louca. Eu sabia que esse tipo de doença afetava um pouco a mente das pessoas, mas além dessas notícias de pessoas no hospital, não houve muito foco. Franzi a testa. Será que tudo isso tinha sido de propósito? Por que não nos avisaram? Eu nunca vi uma coisa tão absurda na minha vida, prosseguiu o apresentador. São imagens chocantes e difíceis de digerir. Claro, é muito difícil para você ver tudo isso do seu estúdio e longe da confusão. Herbert ironizou. Eu dei uma cotovelada nele. Isso não torna menos chocante. Deixa o homem falar. Herbert resmungou baixo, mas ficou em silêncio. A maioria das filmagens eram imagens aéreas de Recife, mas logo o apresentador recebeu uma ligação e começou a mostrar filmagens parecidas de outras capitais pelo Nordeste. Eu bufei. Era verdade que os pernambucanos gostavam de se orgulhar de serem os primeiros maiores em tudo, mas eu realmente preferia que essa confusão não tivesse começado aqui. As coisas se espalharam rápido mesmo, hein? Comentei. Para minha surpresa, foi Murilo quem respondeu. Eu penso que isso já vem acontecendo há um bom tempo. Quero dizer, os casos de violência que estão explodindo por aí não devem ser coincidência. Só não entendo como tudo isso começou. Sabe, eu olhei para Herbert, lembrando do protesto. Acha que o governo e a polícia sabiam disso? Por que então? Explicaria o policial ter reagido tão rápido e atirado na cabeça naquele vídeo. Herbert disse, ficando pálido. Mas por que não falaram logo que havia algum problema? Normalmente evitam essas notícias para não causar pânico, Murilo disse. Você viu sua amiga sendo atropelada levantando como se nada tivesse acontecido, e os mortos se levantarão, murmurei. Tem uma passagem da Bíblia assim, certo? Murilo assentiu. Aposto que as pessoas pensariam que era o juízo final. 2012 é realmente o ano em que o mundo vai acabar, disse Herbert, a voz sem vida. Não diziam isso? Não acredita mesmo nisso, eu disse, franzindo a testa. O mundo não acabou. Talvez tenha mesmo acabado, Herbert disse. Se não fosse aquele protesto, estaríamos bem. Nem todos estaríamos bem, pensei, mas não disse nada. Houve um comercial abrupto, e eu e Herbert trocamos o olhar. Alguma coisa tinha acontecido. Murilo também pareceu perceber, mas tentou nos distrair, oferecendo fazer café e algo para a gente comer. Todos queríamos café. Então Murilo colocou a água para ferver e foi mexer na geladeira e nos armários, contabilizando tudo em voz alta. Havia vários pacotes ainda fechados de biscoito maisena e bolacha cream cracker. Na geladeira, tinha alguns ovos, 2 pacotes de pão de forma e 2 pacotes de queijo mussarela. Pelo menos a gente teria o que comer por algum tempo. A informação que recebemos do governo é que isso tudo está sendo causado pela doença TSE-12, como já imaginávamos. Pedimos que fiquem em casa pelos próximos 3 dias, até que a situação esteja controlada, explicou o apresentador. Quem não estiver em casa, tente se abrigar onde for possível. O socorro virá. Evitem contato direto com infectados. Saliva e sangue são os principais meios de contágio. Isso não é muito bom, Murilo comentou. 3 dias sem poder sair de casa. Nem todo mundo tem comida para isso. Nós temos comida para isso? Herbert perguntou. Com alguma moderação. Acho que até uns 4 dias, Murilo disse. Queria ter alguns potes para separar tudo direitinho, mas você é bem metódico, né? Comentei. É coisa de bibliotecário? Acho que é coisa minha, mesmo. Murilo deu um sorriso envergonhado. Pode ser útil em vários momentos. É verdade, concordei. Acho que não tem problema ficar aqui por 3 dias. Nem deve demorar tanto assim para as coisas se acalmarem. Discordo, Herbert disse. Acho que deve levar uma semana. Eles estão sendo otimistas. Uma semana é muito. Murilo pareceu preocupado. É muita sorte que tenhamos tanta comida aqui, mas não vai durar tudo isso. E nem podemos sair para comprar nada, cercados de zumbis desse jeito, comentou Herbert. Não sei se me sinto confortável em chamá-los de zumbis. Murilo franziu a testa. Eu sei que o comportamento é parecido com o que vemos em filmes, mas são apenas pessoas infectadas por uma doença. Você está em negação. Cara, Herbert sacudiu a cabeça. Não me importo de chamar de infectados, eu disse, apesar de achar que Murilo estava em negação.
Você acha que tem roupas extras por aqui? Herbert ainda está pelado. Eu estou apenas sem camisa. Ele revirou os olhos. Pode ser que sim. Vou olhar no escritório. Tem uma caixa de achados e perdidos, disse Murilo. Alguém pode coar o café? Ele saiu da sala sem esperar a resposta, mas fiquei feliz que Herbert se levantou e cuidou do café. Eu não era exatamente experiente em cozinhar, já que meu tio não me deixava chegar perto da cozinha. Você pode fazer a comida, sugeriu ele. Acho que Murilo vai demorar na procura. Como você gosta do café? A pergunta me fez hesitar. Fazia anos que eu não tomava café, porque não tinha açúcar na casa do meu tio. Eu sempre gostei do café bem doce, e com adoçante não era a mesma coisa. Por isso, tinha desistido do café, alegando que não gostava. Mas se tivesse açúcar ali, 3 colheres de açúcar, eu disse, colheres de sopa. Ignorei o olhar horrorizado de Herbert e fui até a geladeira. Estava montando o quarto sanduíche com queijo e presunto quando Murilo voltou para a copa, trazendo uma caixa de papelão grande consigo. Não tem muita coisa útil, comentou ele. Larguei o que estava fazendo e fui espiar o que tinha na caixa. De cara já notei várias canetas, chaves, garrafa de plástico e guarda-chuvas. Eu tirei as garrafas do caminho para ver o que tinha mais embaixo. Cadernos, carteiras. Eu comecei a abri-las, mas Murilo me observava com reprovação. Então revirei os olhos e as devolvi para onde estavam. No fundo da caixa tinha 2 casacos, um preto e grande, e outro azul escuro e um pouco menor. Tinha até um único chinelo ali. Será que a pessoa tinha voltado para casa com um chinelo só? Que bizarrice. O casaco deve caber em você. Murilo o entregou para Herbert, que o cheirou com desconfiança. Pelo menos não está fedendo, ele deu de ombros. Só vou cortar as mangas. Está quente aqui. É porque você está perto do fogão, eu comentei, voltando ao meu trabalho com os sanduíches. Acho que esse casaco menor serve para você, observou Murilo. Concordei com a cabeça e terminei os sanduíches. Cada um ficou com 2. Era o bastante para alegrar meu estômago, principalmente com o café bem doce que eu tinha sentido tanta falta. A TV continuou ligada naquele programa, que só fazia repetir as mesmas informações e mostrar o apresentador chocado com as filmagens. E eu pensando que o que tinha passado mais cedo era assustador. As filmagens exibiam grupos de pessoas se atirando em carros, batendo nas janelas e para-brisas, se tentando invadi-los. Exibiam pessoas sendo devoradas até não sobrar nada além de carne viva. Pessoas sendo atropeladas, ficando de pé como se não fosse nada. E todos esses exibiam aquelas características: pele cinza, olhos vermelhos, veias roxas. Aquilo ficava cada vez mais perturbador. Então fiquei feliz quando a programação mudou. Herbert caiu no sono no banco depois de desistir de ligar para sua família pelo celular de Murilo e não ser atendido, mas Murilo garantiu que ficaria acordado assistindo em busca de novidades. Reconfortado com essa promessa, peguei minha mochila e fui ao banheiro. Eu soltei o cabelo e massageei o couro cabeludo antes de entrar no banho. O banho me relaxou e eu parei na frente do espelho. Eu estava como sempre, mesma pele marrom clara, mesmo cabelo preto, cacheado e longo, mesmas sardas marrons no rosto, mesmos olhos escuros. Sim, por mais que tivesse a paranoia do sangue daquela menina zumbi infectada, eu achava que estava bem. Se houvesse algum sintoma, eu sentiria, certo? Eu lavei a calcinha que usava antes e a levei na mochila, para estendê-la no outro banheiro até secar. Senti um frio na barriga ao sentir o celular vibrando ao mexer na mochila, mas continuei ignorando. Meu tio devia querer saber onde eu estava. Provavelmente ele até viria me buscar. Talvez os rapazes apreciassem uma carona dali, mas eu não. Eu teria que voltar para o apartamento do meu tio e ficar ainda mais presa. Não, eu não queria isso. Então eu desliguei o celular para não ter que lidar com as vibrações constantes. Nat? Murilo chamou. Eu olhei para ele. Se ele notou que eu estava guardando o celular de volta na mochila, não comentou nada. Estava pensando que você podia passar a noite no auditório. Posso te passar a chave. Eu concordei, um pouco surpresa por essa gentileza dele. A maioria dos homens não considera a si mesmo como uma ameaça para mulheres, nem mesmo os que são ameaças para elas. Mas ali estava ele, me dando uma opção para que eu ficasse confortável. Nem conhecia o cara direito, mas naquele momento decidi que gostava dele. Tem alguns tapetes emborrachados que sobraram da sessão infantil, explicou ele ao destrancar a porta. Não deve ser muito confortável, mas deve ficar melhor para dormir. O auditório, assim como o resto da biblioteca, não era muito grande. Havia alguns bancos de escola ali, 2 armários baixos na cor cinza e uma televisão mais moderna desligada em cima de um deles. Realmente não tinha nada de confortável para dormir ali. Não sei se consigo dormir, mas obrigada, eu disse. Você pode pegar algum livro para relaxar, sugeriu ele, ligando o ar-condicionado, um alívio naquele cômodo abafado. Agradeci mentalmente por sempre andar com casaco na bolsa, cortesia das salas com ar-condicionado da Universidade Federal. Não gosta de ler? Só quando ele comentou isso que eu percebi que estava fazendo uma careta.
A verdade era que eu não sabia bem do que eu gostava. Eu fui obrigado a abrir mão de tanta coisa, e a maioria das coisas que eu fazia ou pensava girava ao redor do meu tio. Como lidar com ele, como enganá-lo em meu benefício. Era deprimente pensar que eu não tinha muitos interesses, porque estava ocupada demais tentando sobreviver. E o pior de tudo era saber que, se as coisas continuassem como estavam, essa continuaria sendo minha maior prioridade. Capítulo 4. Manchetes. Não tem para onde ir. Após relatos de pessoas presas em lojas ou automóveis, autoridades recomendam que se abriguem em escolas. Leia a matéria para descobrir quais escolas estão funcionando como abrigos. Ler a matéria completa. Não notei nada de anormal, perguntamos aos profissionais de saúde se tiveram contato com os infectados com TSE-12. Sobrecarregados com o trabalho e falta de materiais, eles garantem que não havia como perceber a normalidade no comportamento dos doentes. Ler a matéria completa, o caos nos hospitais. Sem leitos para todos, com tantos hospitais fechados e sem recursos, as portas dos hospitais estão fechadas para novos pacientes. Ler a matéria completa, militares são convocados para conter o caos, o ministro das Forças Armadas garante que há equipamentos para garantir a segurança dos militares. Bombeiros, Marinha e Exército estão envolvidos na contenção de baderna nas ruas. Ler a matéria completa, líderes estaduais se reúnem em Brasília neste sábado. A intenção é formar um plano de contingência para lidar com os infectados pela TSE-12 e descobrir meios de evitar a contaminação. Ler a matéria completa, 5 receitas com casca de frutas e verduras pegos de surpresa pela quarentena forçada. Muitos brasileiros não têm que comer em casa. Siga nossas dicas para aproveitar o que você tem e evitar o desperdício. Ler a matéria completa, a verdade sobre o poder militar brasileiro apesar da liberação de uso de armas de fogo contra os perigosos infectados. Especialistas garantem que o país não tem armas ou munição suficiente para lidar com a situação. Ler a matéria completa, a América Latina em perigo, nossos países vizinhos confirmam. A TSE-12 já atravessou limites dos estados, há relatos de infectados na Argentina e no Uruguai. Por precaução, todos os países da América do Sul estão instaurando uma quarentena para evitar contaminação. Ler a matéria completa, fome. O verdadeiro perigo sem preparação para a quarentena e sem os resgates prometidos. Civis começam a saquear mercados e farmácias. Militares recomendam não reagir. Ler a matéria completa. Ainda mais marginalizados especialistas apontam que favelas e comunidades são os locais mais facilmente prejudicados com a situação caótica que se instalou no país. Ler a matéria completa. Uma esperança. Afinal, cidades do interior ainda não relatam presença de contaminados. O desespero da população para fugir para um local seguro causa congestionamentos quilométricos. Ler a matéria completa. Estamos ignorando a Constituição de 88. Estudantes demonstram insatisfação com os vídeos que circulam nas redes sociais. Para eles, os infectados devem ser presos, isolados, não levar tiros. Ler a matéria completa. Sem porta de fuga, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália e China fecharam seus aeroportos para evitar a contaminação. Brasileiros estão sendo detidos pela imigração. Ler a matéria completa. O erro das capitais Recife, São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro parecem estar levando o pior da contaminação. Habitantes relatam medo com os constantes tiroteios. Ler a matéria completa. Recorde de assinantes entediados com a quarentena. Número de assinantes da até então pouco conhecida Netflix, plataforma de streaming, triplicou de número. Confira o que você pode assistir lá. Ler a matéria completa. Problema internacional. Apesar dos esforços para impedir a entrada de imigrantes, Estados Unidos e Japão relatam casos de TSE-12 no país. Seus líderes tomam medidas de contenção. Ler a matéria completa. Capítulo 5. Fuga. Os 3 dias de espera se arrastaram. Eu já tinha vivido dias piores. Eu não estava sendo obrigado a lutar ou me exercitar até meus músculos estarem queimando, então considerava que estava no lucro. Claro que não era fácil assim. Era terrível ouvir os ruídos que vinham da rua, grunhidos parecidos demais com os animais sentindo dores. Era horrível não poder sair a hora que a gente quisesse. Era horrível não ter variedade para comer e ter literalmente apenas uma peça de roupa para usar. Mas as coisas podiam ser piores. Primeiro, estávamos seguros. Segundo, a gente tinha água, comida e café. Os cafés da manhã estavam sendo os biscoitos maizenas. O almoço estava sendo sanduíche. E de noite, ovos mexidos com cream cracker. Considerando que já estava acostumado a comer pouco, eu não estava achando ruim. Mas eu podia ver os rapazes meio afetados por tudo isso. Fazia falta ter comida de verdade. E fazia falta poder lanchar. O segundo agravante da situação era o tédio. Tanto Murilo quanto Herbert estavam lendo bastante, enquanto a TV continuava ligada o tempo inteiro. A maioria dos canais exibia uma programação normal,
coisas programadas, como filmes e novelas repetidos. Os comerciais passavam como sempre, sendo interrompidos apenas para repetir o anúncio do governo que estávamos cansados de saber. Fique em casa, evite contaminação. 3 dias sem abrir as portas. Não era exatamente novidade. Os jornais ao vivo exibiam notícias suavizadas da situação. O único programa realmente informativo era aquele sensacionalista, e no segundo dia o apresentador principal não estava mais lá. Eu me perguntava onde ele teria ido. Será que tinha sofrido algum problema ao voltar para casa? Ou apenas estava descansando após horas apresentando? Eu não saberia dizer, mas achava que devia estar bem. Sempre que um famoso morria na televisão só se falava sobre isso, então não devia ser o caso. De qualquer forma, as filmagens confirmavam. O problema tinha se espalhado pelo país inteiro. Tinha se espalhado mais nas capitais, mas era questão de tempo até chegar no interior também, considerando como havia filas de carros engarrafados tentando fugir para lá. Nós escutamos vários carros deixando as casas na rua da biblioteca, que era mais residencial. Mas apesar dos zumbis a seguirem por um tempo, sempre acabavam voltando a nos rodear. Usávamos a internet e os computadores para ver notícias em tempo real, graças a Murilo, que sabia todas as senhas. Herbert passava a maior parte do tempo nos computadores para pesquisar sobre a situação, e parecia que o nosso país não era o único afetado. Eu não podia acreditar que, do dia para a noite, o mundo inteiro estava em completo caos por causa de uma doença. Uma doença que parecia coisa de filme. Uma situação que parecia totalmente saída de um pesadelo. E mesmo assim, era o que estava acontecendo. O programa era mesmo sensacionalista e gostava de exagerar as coisas para a audiência, mas não tinha como forjar todas aquelas mortes e aquelas cenas horríveis nas filmagens. Parecia que o mundo estava acabando. E pensar nisso era assustador. Mas ainda estávamos vivos. Então, alguma esperança ainda havia, não é? O ceticismo com a melhora da situação estava presente em Herbert desde o primeiro dia. Mas eu podia ver que ele não se importava em ficar, provavelmente porque aqui era um lugar mais ou menos seguro. A partir do segundo dia eu já considerava a situação irreversível, vendo as notícias, mas Murilo continuava esperançoso até o último minuto do terceiro dia. Em todos esses 3 dias, não houve qualquer sinal de ajuda. Nenhuma sirene. O silêncio era perturbador, mas mais perturbador ainda era escutar aqueles grunhidos. Não houve mais zumbis se aproximando da biblioteca além daqueles 6. Mesmo assim, não tinha como esquecer que eles estavam lá fora. Era a tarde do terceiro dia. Com o tédio, eu tinha começado a mexer nas estantes e encontrei alguns gibis. Fazia uns bons anos que eu não os lia, então eu ficava sentada nos tapetes da seção infantil, os folheando, e de vez em quando levantava para ver se havia alguma mudança do lado de fora. Havia uma boa quantidade de gibis ali, mas mesmo assim, o tédio era grande bastante para que eu tivesse acabado com todos nesses 3 dias. Por isso eu encarava meu celular como se fosse uma bomba. Um pouco mais de 3 dias sem olhar no celular, sem dar notícias ao meu tio. Eu me sentia um pouco culpada, apesar de estar muito bem aqui. Quero dizer, eu tinha a desculpa de que não podia sair dali para não voltar para casa logo, mas havia limites, né? Eu podia pelo menos ter dito que estava bem. Perguntar se ele estava bem. Sei lá. Eu sabia que provavelmente essa culpa e insegurança eram consequências de todos os anos de abuso, me fazendo sentir mal por estar em paz, mas saber disso não fazia sensação ruim sumir. Suspirando, eu liguei o celular. A bateria estava em 40% e havia mais de 100 chamadas perdidas do meu tio. Caramba! Olhei as mensagens, que também eram centenas, e eram todas variações da mesma mensagem. Onde você está? Volte para casa imediatamente. Diga onde está, eu vou te buscar agora. Eu sacudi a cabeça. Zero pergunta se eu estou bem ou não. Parecia que eu era só um objeto que ele precisava que ficasse onde ele queria. Estava tão indignada com isso que demorei um pouco para perceber que a última mensagem e a última ligação tinham sido na manhã de ontem. Isso me fez sentir um frio na barriga. Pela quantidade de mensagens e ligações, dava para entender que meu tio não era o tipo de pessoa que desistia fácil. Então eu tinha certeza que ele não tinha parado de tentar porque tinha se cansado. Não, ele com certeza deve ter saído para me procurar. E se ele não tinha respondido mais, isso significava: Nat? Pulei de susto com a voz de Murilo atrás de mim. Eu me endireitei, colocando a mão no peito. Herbert estava ao lado dele e notei seu olhar na direção do meu celular. Recebeu alguma notícia ruim? Perguntou ele. Mais ou menos. O que estão fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa? Sim, admitiu Murilo. O terceiro dia de espera acabou. Olhei de um para o outro. Perdi alguma notícia? Pior que sim, disse Herbert. Disseram para que quem pudesse deveria aumentar para 7 dias em casa. Mas nós não podemos, né? O pão e os ovos acabaram, assim como o cream cracker, Murilo informou, desanimado, caminhando até a porta de vidro. O que faremos agora? Perguntei, ficando de pé. Partir imediatamente? Sugeriu Herbert. Para onde a gente iria? Eu perguntei. E como, com esses zumbis pela rua?
Foi então que nós ouvimos o ruído, o motor barulhento de um carro. No mesmo instante, os 6 zumbis que cercavam a biblioteca se afastaram, seguindo o barulho. Será que o resgate finalmente veio? Murilo perguntou, esperançoso. Sendo esse o caso ou não, a gente pode usar esse momento para correr, comentou Herbert. Eu e Murilo fizemos caretas para ele. Sim, era o momento oportuno para correr, mas ainda não decidimos para onde, nem como. De certa forma, nós 3 tínhamos nos transformado em um tipo de equipe e estávamos mais ou menos em harmonia. Nessa situação seria bom que a gente decidisse as coisas em conjunto para melhorar nossas chances de sobrevivência. Herbert e Murilo puxaram o balcão, abrindo espaço, e fomos para o estreito espaço livre entre a biblioteca e as cercas pela primeira vez em 3 dias. Eu não tinha percebido quanto eu necessitava de um pouco de sol e ar livre até aquele momento, e me permiti respirar por alguns segundos. Murilo e Herbert não se deram ao trabalho de fazer o mesmo, e escutei Herbert xingando. Me aproximei e consegui ver o que estava atraindo a atenção deles. Na rua lateral, próximo da parada de ônibus, um Fusca azul começava a descer. Havia uns 3 zumbis atrás dele, seguindo de perto, e agora os 6 que nos cercavam se colocaram na frente do Fusca, ignorando o perigo. A pessoa que estava dirigindo freou bruscamente. Grande erro, comentou Herbert. Agora ele está cercado. Era verdade. Não demorou nada para que os 9 zumbis cercassem o Fusca, batendo as mãos contra o vidro das janelas, desesperados para atacar quem estivesse lá dentro. Eu olhei para Murilo. Quanto tempo você acha que vai levar para eles quebrarem o vidro? Não sou nenhum especialista no assunto, Murilo comentou. Mas eu diria que, não muito. Observamos por alguns minutos. Eles continuavam a cercar o carro. O motor do carro fez barulho, e eu tinha a sensação que o motorista agora considerava passar por cima deles. Pelo resmungo de Herbert, entendi que aquilo não seria possível. Um carro precisava que seu caminho estivesse livre, certo? E aquele estava cercado de todos os lados. Podemos ajudar? Murilo perguntou, parecendo tenso. Eu voltei para dentro da biblioteca, pensativa. O guarda-chuva pontudo estava sobre o balcão, felizmente limpo. Estávamos deixando ali por ser praticamente nossa única arma. Eu peguei e voltei para o lado de fora. Tanto Murilo quanto Herbert olhavam para mim. Precisamos atraí-los para longe do carro, eu expliquei. Eles sempre seguem o barulho, né? E o que você acha que vai fazer com esse guarda-chuva? Herbert perguntou, a testa franzida. Eu vou até o fim da rua, fazer barulho e atraí-los, expliquei. Assim o dono do Fusca escapa. E quanto a você? Murilo quis saber. Eu corro antes que eles me alcancem. Murilo pareceu pensativo por um momento, então assentiu. Já sei. Nós vamos juntar nossas coisas e sair pela lateral. Então nos juntamos a ele, ou ela, no carro. Vamos nos juntar a um completo desconhecido? Herbert questionou. Nat ia se arriscar para salvá-lo, Murilo disse. Nos juntar a ele pode ser um risco, mas pelo menos não estaremos mais presos. Murilo entrou correndo na biblioteca e eu e Herbert seguimos. Não havia muito tempo para ficar discutindo, porque logo o motorista poderia ser devorado. Murilo correu até o auditório, Herbert correu até a pequena copa, e eu peguei a minha mochila na seção infantil e enfiei alguns gibis que tinha gostado mais nela. Herbert saiu da cozinha com a mochila de Murilo nas costas, se trazendo 3 livros grossos nos braços. Revirando os olhos, enfiei os 3 na mochila. Não podia julgar o roubo dele, pois estava fazendo o mesmo. Vão lá para fora, agora, Murilo gritou lá do auditório. Nós obedecemos sem questionar, uma sábia decisão. Porque assim que chegamos do lado de fora, um som de furar os tímpanos estourou, vindo de dentro da biblioteca. Herbert xingou, e eu cobre os ouvidos com uma careta. Murilo se juntou a nós bem a tempo de ver os zumbis parando o que faziam, hesitando por um momento antes de vir em direção ao som. Murilo correu na hora para a lateral da biblioteca, pronto para saltar a cerca, e eu e Herbert o imitamos. Tive que jogar o guarda-chuva para a calçada antes de saltar, sem querer nada atrapalhando meus movimentos enquanto escalava. Só tive tempo de me endireitar e pegar o guarda-chuva no chão quando notei que 2 dos zumbis vinham na nossa direção, e não da biblioteca, de onde o barulho continuava a vir. A maioria deles, ao menos, estava indo para a direção certa, para meu alívio. Eu achava que conseguiria despistar 2 deles, mas não 9. Toma. Eu passei o guarda-chuva pro Herbert. Eu cuido desse. Escutei ele começar a questionar o que eu estava fazendo, mas o ignorei, avançando na direção do zumbi. Andei pensando nisso desde o primeiro dia, quando o choque passou e eu comecei a observar os movimentos deles. Eles não eram tão lentos quanto os zumbis dos filmes, mas ainda eram lentos e, apesar de terem certa força, não sabiam usá-la. Para quem passou os últimos 5 anos praticando combate, não era muito diferente do que acontecia todos os dias nos treinos. Por isso, fiz o que eu sabia. Eu lutei contra ele. Acertei um chute no joelho do zumbi, obrigando-o a cair no chão com a perda de equilíbrio. Com ele ajoelhado na minha frente, mirei uma joelhada no nariz dele e escutei o ruído do osso quebrando. O zumbi não reagiu à dor,
mas não podia fazer nada contra a gravidade. Ele tombou de costas no chão. Me afastei dele com um salto apressado para o lado, sem querer dar a chance a ele de agarrar minha perna. Com isso, o segundo zumbi que se aproximava chegou na minha frente. Com uma facilidade que impressionou até a mim mesma, dei uma rasteira nele, o derrubando no chão no mesmo instante. Não olhei para trás para ver a reação de Herbert e Murilo. Apenas continuei correndo na direção do Fusca. Perto assim, pude observar que a motorista era uma mulher, e não era burra. Ela permanecia parada com o carro, esperando os zumbis se afastarem ainda mais para voltar a ligar o motor. Na verdade, ela provavelmente poderia ter avançado agora, mas pela forma como abriu a porta do carro quando me aproximei, percebi que ela estava esperando para nos deixar entrar. Eu não tinha pensado muito como seria essa parte, mas era um alívio que tivesse aberto. Seria tão fácil para ela simplesmente ir embora e nos deixar ali. Entra, gritou ela. Eu assenti rapidamente e corri para a porta aberta do banco de trás. Fiquei segurando a porta aberta, o coração aos saltos, esperando. E finalmente Herbert entrou, ocupando o banco ao meu lado e fechando a porta com força. Olhei para frente e notei que Murilo também entrava, batendo a porta. Eles estão se aproximando de novo, alertou Murilo. Acelera. Para onde? A mulher perguntou, apertando o volante com força. Vou guiar você, disse Murilo. Entra naquela rua. A mulher assentiu, e o motor rugiu quando ela voltou a ligá-lo. Dessa vez, o som foi como música para os meus ouvidos. Quer ouvir essa história até o último sussurro? O audiobook completo está te esperando no nosso grupo VIP no Telegram. Um espaço feito para quem não apenas escuta, mas vive cada palavra. Acesse agora o link no comentário fixado e junte-se aos ouvintes que caminham lado a lado com as narrativas mais envolventes antes de todo mundo. Te vejo lá, no lugar onde as histórias não têm pressa para acabar.